Eu nunca soube de fato o que vi até segurar aquele lenço de renda nas mãos e sentir, por dentro do tecido velho, um relevo que não devia estar ali. Foi naquele instante, parada na calçada da igreja, com o vento do meio-dia levantando poeira da rua Getúlio Vargas, que entendi que minha vida inteira tinha sido construída sobre um segredo que meu marido levou para debaixo da terra sem nunca me contar uma palavra. Meu nome é Celeste Guimarães. Tenho 78 anos e moro desde sempre nesta casa de paredes grossas e telhado alto, num casarão que já viu nascer e morrer gente da minha família por mais de um século, aqui em Laranjeiras, no recôncavo de Sergipe, essa cidade que muita gente conhece apenas de passagem, indo para Aracaju, sem nunca parar para olhar com atenção as fachadas desbotadas, as igrejas próximas umas das outras, os sobrados que ainda guardam, atrás das janelas de madeira maciça, histórias que ninguém mais sabe contar. Antes de continuar com o que aconteceu naquela manhã de domingo, eu preciso pedir uma coisa a quem está me ouvindo agora. Se você está gostando de me acompanhar nessa história, deixa o seu like, escreve um comentário me dizendo de onde você está assistindo e se inscreve no canal, porque eu prometo que essa não vai ser uma história fácil de esquecer. E eu quero saber que você está aqui comigo até o fim. Compartilha também com alguém que ame uma boa história de família, porque histórias como essa merecem ser contadas mais de uma vez. Para quem nunca esteve aqui, Laranjeiras é uma cidade pequena, mas carregada de um peso histórico que poucos lugares do Brasil conseguem sustentar com tanta dignidade. Fica encostada nas margens do rio Cotinguiba, que durante quase 2 séculos foi a artéria que escoava o açúcar produzido nos engenhos da região até o porto e depois rumo à Europa. Foi esse açúcar que ergueu as igrejas que ainda dominam o horizonte da cidade. Foi esse açúcar que construiu os sobrados de varanda comprida, onde antigas famílias recebiam visitas com toalha bordada e bandeja de prata. E foi esse mesmo açúcar que, séculos depois, deixou atrás de si um silêncio cheio de orgulho e também de feridas que nunca se fecharam de verdade. Hoje, quem caminha pelas ruas de pedra de Laranjeiras encontra uma cidade tombada como patrimônio histórico nacional, com seus templos religiosos erguidos quase um ao lado do outro, numa concentração que impressiona qualquer visitante mais atento. A Igreja Matriz, a Igreja do Carmo, a Igreja do Rosário, a Capela de Santo Antônio, cada uma delas carregando um pedaço da memória de quem construiu esta terra com fé e com suor. E é justamente diante de uma dessas igrejas, depois da missa de domingo, que minha história começou a se desenrolar de um jeito que eu jamais teria imaginado. Eu sou viúva há 11 anos. Meu marido, Severino Guimarães, se chamava assim como o pai dele e como o avô dele antes, porque nesta terra os nomes se repetem como se quisessem garantir que a memória da família nunca se perca de uma geração para a outra. Severino foi comerciante de tecidos e depois proprietário de parte das terras que ainda hoje produzem cana perto do rio. Um homem de poucas palavras, mas de olhar atento, que sabia escutar mais do que falar e que carregava dentro de si uma dignidade silenciosa que eu sempre admirei, mesmo quando isso significava que ele guardava as próprias dores sem dividir comigo. Casamos em 1968, numa cerimônia simples na Igreja Matriz. Eu de vestido branco costurado por minha própria mãe. Ele de terno emprestado do irmão mais velho, porque nesses tempos ninguém tinha recurso de sobra para gastar com roupa que só serviria para um único dia. E foi para aquele casamento que eu bordei, com as próprias mãos, durante meses de noites silenciosas, o lenço de renda que entreguei à minha futura nora décadas depois, no dia em que ela se casou com meu filho. Esse lenço, guardem esse detalhe, porque ele vai voltar muitas vezes ao longo desta história, porque foi exatamente esse pedaço de tecido que, segurado pela mão trêmula da minha nora Renata na manhã daquele domingo, revelou um segredo que ficou escondido por mais tempo do que eu seria capaz de suportar se soubesse antes. Se você já passou por algum momento em que descobriu que uma pessoa que você amava guardava algo de você o tempo todo, conta para mim nos comentários, porque eu acho que isso é mais comum do que a gente imagina, e quero saber que não estou sozinha sentindo esse misto de saudade e surpresa que carrego até hoje. Minha vida,
depois que Severino partiu, se acomodou num ritmo simples que eu aprendi a apreciar com o tempo. Levanto sempre antes do sol nascer, ainda no escuro, porque o corpo guardou o hábito de décadas levantando para fazer o café antes que o marido saísse para cuidar dos negócios. Acendo o fogão a lenha que ainda mantenho no quintal, mesmo tendo fogão a gás na cozinha, porque o café feito na coadeira de pano, naquele bule de alumínio enegrecido pelo tempo, tem um sabor que nenhuma máquina elétrica jamais vai conseguir reproduzir. Depois do café, regou as minhas plantas, principalmente as rosas que cultivo junto ao muro, que foram presente de aniversário de Severino no nosso 20º ano de casados, e que até hoje insisto em manter vivas, porque cuidar delas é, de certa forma, continuar cuidando dele. Ouço a rádio local enquanto arrumo a casa, geralmente o programa de notícias da manhã, que sempre comenta os acontecimentos pequenos da cidade, os preparativos para as festas religiosas, os eventos da prefeitura, as homenagens aos antigos moradores. E aos domingos, sem falta, visto o meu vestido mais bonito, penteio o cabelo branco que já cobre toda a minha cabeça e caminho as poucas quadras que separam minha casa da igreja matriz, porque a missa de domingo é, desde que me lembro, o momento da semana em que sinto minha alma mais leve. Minha família, no entanto, se reduziu bastante ao longo dos anos. Tive apenas um filho, Eduardo Guimarães, que hoje vive em Aracaju com a esposa Renata Guimarães, de 56 anos, uma mulher de postura elegante e fala medida, que sempre tratou nossa relação com respeito, mas nunca com a proximidade calorosa que eu desejava ter com uma nora. E temos também Isadora Guimarães, minha neta, de 32 anos, filha única de Eduardo e Renata, que é o que mais se aproxima de uma alegria renovada na minha vida. Embora, ultimamente, eu confesso, sinta que algo mudou também na relação dela comigo. E foi exatamente esse algo que ficou evidente naquela manhã de domingo que vou descrever agora com todos os detalhes que minha memória ainda consegue guardar com clareza. Antes de eu te contar o que aconteceu, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu que duas pessoas que você ama estavam escondendo algo de você só pelo jeito como olhavam para você? Escreve aqui nos comentários se você já viveu isso, porque essa sensação, esse frio no estômago, antes mesmo de você entender o que está acontecendo, foi exatamente o que tomou conta de mim naquele domingo. E eu acho que muita gente que está me escutando agora já sentiu isso de algum jeito também. A missa daquele domingo tinha sido especialmente bonita. O padre falou sobre a importância de honrar os que vieram antes de nós, sobre como cada geração carrega uma responsabilidade silenciosa de manter viva a memória dos que já se foram. E eu lembro de ter pensado, sentada no banco de madeira que já ocupo há décadas, sempre o terceiro da fileira da direita, perto da imagem de Nossa Senhora, que aquelas palavras pareciam ter sido escritas especialmente para mim, porque eu carrego mesmo essa responsabilidade de manter viva a memória de Severino, dos pais dele, da história inteira da nossa família, que se confunde com a própria história desta cidade. Quando a missa terminou, saí pela porta principal, sob aquele sol forte de meio-dia que castiga até a sombra, e avistei Isadora e Renata conversando perto da praça, debaixo da sombra de uma das árvores antigas que cercam o adro da igreja. Caminhei até elas com a expectativa de sempre, esperando o sorriso de Isadora, aquele jeito caloroso que ela tem de me abraçar e perguntar como passei a semana, mas o que encontrei foi um silêncio estranho. Renata segurava algo nas mãos e seu rosto, normalmente tão controlado, tinha uma expressão que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de tristeza e de algo que só posso descrever como medo de me encarar. Isadora, ao meu lado, evitava olhar diretamente para mim, e foi esse pequeno detalhe, esse desvio quase imperceptível do olhar da minha própria neta, que fez meu estômago se apertar antes mesmo de eu entender o motivo. "Bom dia, minhas queridas", eu disse, tentando manter a normalidade na voz, embora já sentisse que algo estava errado. Renata respondeu com um aceno de cabeça, sem o costumeiro beijo no rosto. Isadora apertou minha mão com mais força do que o habitual, como se quisesse me transmitir alguma coisa que as palavras não estavam conseguindo carregar.
Caminhamos as três em direção à praça, num silêncio que eu nunca tinha experimentado entre nós. E foi nesse percurso curto, de talvez 40 passos, que o lenço escapou das mãos de Renata e caiu no chão de pedra irregular que cobre o adro da igreja. Eu me abaixei para pegá-lo, por puro instinto, porque foi sempre assim, a mais velha se abaixa primeiro. E foi nesse movimento simples, quase automático, que minha vida mudou de direção. Ao tocar o tecido, reconheci imediatamente a renda que eu mesma tinha feito décadas antes, aquele padrão específico de pontos que minha mãe me ensinou quando eu ainda era menina, sentada na varanda da casa onde cresci, ouvindo o som da máquina de costura enquanto ela trabalhava. Mas, ao virar o lenço para verificar se a queda tinha sujado algo, meus dedos sentiram um relevo na barra interna que eu não reconheci. Um relevo de pontos pequenos, feitos com um cuidado extremo, num lugar do tecido onde eu nunca havia colocado nada. Levantei o lenço mais perto dos olhos, ali mesmo, parada no meio da praça, com o sol forte me obrigando a apertar as pálpebras. E o que vi gravado naquela renda, com letras tão pequenas que pareciam ter sido feitas por uma agulha quase invisível, foi uma sequência de iniciais que reconheci imediatamente como sendo de Severino, seguidas por números que pareciam coordenadas, e uma frase que ainda hoje, sempre que repito, sinto um arrepio subir pelos braços. Quando chegar a hora, procure onde tudo começou. Eu li aquela frase 3 vezes antes de entender que não estava enxergando errado. Olhei para Renata, depois para Isadora, e percebi que as duas já sabiam. Não sabiam o significado completo, mas sabiam que aquilo existia. E o silêncio delas, naquele instante, pesou sobre mim como se a praça inteira tivesse ficado mais escura, mesmo com o sol batendo forte em cima de nós. Há quanto tempo vocês sabem disso? Perguntei, com a voz mais firme do que eu esperava, considerando o tremor que sentia por dentro. Renata baixou os olhos. Encontrei esse lenço há 2 semanas, Dona Celeste, guardado dentro de uma caixa que pertencia ao seu marido. Estava escondido atrás de uma prateleira no antigo escritório dele, naquela casa de campo que ele tinha perto do engenho. Eu não queria mostrar à senhora sem ter certeza do que significava, porque não queria preocupar a senhora sem necessidade. E vocês sabiam que ele guardou esse segredo de mim, eu disse, sem conseguir esconder a dor que aquilo me causava. Isadora finalmente me olhou nos olhos. Vó, a gente não sabe o que isso significa de verdade. Só sabemos que existe algo que vovô Severino queria que alguém encontrasse. E pensamos muito sobre se deveríamos te contar ou não. Se você já passou por um momento assim, descobrindo que as pessoas mais próximas de você guardaram algo importante por semanas antes de te contar, eu entendo perfeitamente a mistura de gratidão e de mágoa que isso pode causar. Deixe um comentário me contando se você já viveu algo parecido, porque eu acho que mais gente do que imaginamos carrega esse tipo de experiência guardada dentro do peito. E já que você está aqui comigo até esse ponto da história, faz um favor para esta velha e deixa o seu like, porque isso me ajuda a saber que estou contando essa história para alguém que realmente se importa em escutar até o fim. Voltei para casa naquela tarde com o lenço guardado dentro da bolsa, como se fosse a coisa mais preciosa que eu já tinha carregado em toda a minha vida. O que, considerando o que vinha descobrir depois, talvez realmente fosse. Sentei na minha cadeira de balanço, aquela que Severino me deu de presente quando completamos 30 anos de casados, e fiquei observando o lenço por horas, tentando entender o que aquelas iniciais e aquelas coordenadas poderiam significar, e por que meu marido teria escondido algo assim de mim, a mulher com quem ele compartilhou 43 anos de vida. Foi ali, sentada naquela cadeira, com o som distante dos sinos da igreja matriz marcando as horas da tarde, que comecei a recordar pequenos detalhes do comportamento de Severino, que na época eu não tinha entendido completamente, mas que agora, à luz daquela descoberta, pareciam ganhar um novo significado. Lembro de uma tarde, talvez 15 anos antes da morte dele, quando o encontrei sentado no escritório da casa de campo, perto do antigo engenho da família, escrevendo numa caderneta de capa de couro que ele guardava trancada numa gaveta.
Quando perguntei o que ele escrevia, ele apenas sorriu e disse que eram contas do negócio, nada que merecesse minha atenção. Lembro também de uma viagem que ele fez a Aracaju, sozinho, sem explicar o motivo, voltando 2 dias depois com uma expressão de quem tinha resolvido algo importante, mas sem nunca compartilhar comigo o que era. Essas lembranças, isoladas, eu sempre considerei detalhes sem importância, parte do jeito reservado que Severino tinha de tratar os próprios assuntos. Mas agora, com aquele lenço bordado em minhas mãos, comecei a suspeitar que existia um padrão maior por trás daqueles momentos, uma história inteira que ele construiu em silêncio, talvez por décadas, sem nunca me deixar entrar. Antes de continuar contando como comecei minha investigação, eu preciso fazer uma pausa e te perguntar uma coisa que tem me intrigado. De onde você está me escutando agora? Qual cidade? Qual estado? E que horas são por aí onde você está? Eu adoro saber que essa história está chegando para pessoas de todos os cantos do Brasil. E cada comentário que eu leio me dá mais força para continuar contando. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, porque aqui sempre tem uma história nova chegando, e essa em particular, eu prometo, vai te surpreender até o último minuto. Na manhã seguinte, decidi que não conseguiria viver em paz sem entender o significado daquela frase. Quando chegar a hora, procure onde tudo começou. Mas onde exatamente tudo tinha começado? A vida de Severino estava espalhada por tantos lugares dessa cidade que era difícil saber por onde começar. Ele nasceu numa casa simples perto do rio, foi criado entre o comércio do pai e o trabalho no engenho do tio, casou comigo na igreja matriz, trabalhou décadas administrando as terras da família e morreu nesta mesma casa onde moramos juntos por mais de 40 anos. Cada um desses lugares poderia ser, de algum jeito, onde tudo começou. Decidi que a melhor forma de avançar seria visitar primeiro a igreja matriz, não apenas porque foi ali que casamos, mas porque a igreja sempre guardou um significado especial para Severino, que ajudou, ao longo dos anos, a financiar pequenos reparos na estrutura, sem nunca fazer alarde sobre isso. Conversei com o padre Anselmo, que assumiu a paróquia há 15 anos e que conheceu bem meu marido nos últimos anos da vida dele, e perguntei se ele sabia de algo relacionado a um segredo, uma encomenda específica, qualquer coisa que pudesse explicar o bordado que eu tinha encontrado. O padre Anselmo me ouviu com atenção, segurando nas mãos um terço de madeira que carregava sempre no bolso da batina, e depois de um longo silêncio, disse algo que aumentou ainda mais minha curiosidade. Dona Celeste, seu marido, alguns anos antes de falecer, me pediu para guardar um envelope lacrado na sacristia, dizendo que alguém viria buscá-lo um dia, mas nunca disse quando, nem quem seria essa pessoa. Eu guardei esse envelope até hoje, porque ele nunca me deu instrução de entregar a ninguém específico, e eu não sabia se a senhora era essa pessoa. Meu coração quase parou ao escutar aquelas palavras. Perguntei se ele poderia me mostrar o envelope, e ele, depois de pensar por um momento, concordou, dizendo que talvez fosse exatamente esse o momento que Severino tinha previsto. Caminhamos juntos até a sacristia, um espaço pequeno e fresco atrás do altar principal, cheio de armários antigos de madeira escura, onde se guardam as vestes litúrgicas e os objetos sagrados usados nas celebrações. O padre abriu um dos armários mais antigos, retirou uma pequena caixa de metal enferrujada pelo tempo e de dentro dela tirou um envelope amarelado, com a caligrafia inconfundível de Severino escrita na frente, dizendo apenas: "Para quem encontrar o caminho." Antes de eu te contar o que estava dentro daquele envelope, deixa eu fazer uma pausa rápida, porque sinto que preciso respirar um pouco antes de continuar. Se essa história está tocando seu coração até aqui, deixa o seu like agora, porque isso significa muito para mim. E escreve nos comentários o que você acha que pode estar escrito dentro daquele envelope. Eu adoro ler as teorias de vocês. E às vezes, vocês acertam coisas que eu nem esperava que alguém imaginasse. Abri o envelope com as mãos trêmulas, ali mesmo na sacristia, com o padre Anselmo, observando em silêncio respeitoso. Dentro, encontrei uma única folha de papel,
dobrada em 4 partes, com a letra de Severino preenchendo cada linha com aquela caligrafia inclinada e cuidadosa que eu reconheceria entre 1000. A carta começava assim: Celeste, minha companheira de uma vida inteira, se você está lendo isso, significa que finalmente encontrou o caminho que deixei para você e que está pronta para entender uma verdade que guardei por respeito a alguém que amo tanto quanto amo você. Aquelas palavras me deixaram sem ar. Continuei lendo, e a carta falava sobre uma decisão que ele tinha tomado décadas antes. Uma decisão relacionada a um ato de generosidade extraordinária que envolvia outra pessoa da nossa família, mas sem revelar detalhes completos, apenas indicando que a próxima pista estaria guardada num lugar que tinha significado especial para os 2 irmãos Guimarães, Severino, e seu irmão mais velho, Anastácio, que infelizmente também já tinha falecido alguns anos antes de Severino. A carta terminava com outra frase que se tornaria fundamental para minha jornada. Procure no engenho, onde nosso pai nos ensinou o valor do trabalho e do silêncio. Lá, atrás da antiga capela, existe uma resposta que vai mudar a forma como você entende nossa família. Saí daquela sacristia com a cabeça girando, com 1000 perguntas se acumulando dentro de mim. Por que Severino teria construído um caminho tão elaborado de pistas, em vez de simplesmente me contar a verdade enquanto estava vivo? Que tipo de segredo envolvendo o irmão dele seria tão delicado que precisaria ser revelado apenas depois da morte dos 2? E por que ele escolheu confiar essa revelação a mim, décadas depois, através de um lenço de casamento e de um envelope guardado numa sacristia? Antes de eu continuar contando sobre minha visita ao antigo engenho da família e tudo o que encontrei lá, escrevendo nos comentários a palavra história, porque eu quero saber quantas pessoas estão acompanhando comigo até aqui, dispostas a desvendar esse mistério ao meu lado. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento, porque amanhã eu trago a próxima parte dessa jornada. E prometo que o que descobri no engenho vai deixar você sem palavras, assim como deixou a mim. Voltei para casa naquela tarde, carregando não apenas o lenço e a carta, mas também um peso novo no coração, uma mistura de antecipação e de medo do que poderia encontrar. Liguei para Eduardo, meu filho, contando o que tinha descoberto, e ele, surpreso, confirmou que sabia muito pouco sobre os negócios mais antigos do pai relacionados ao engenho da família, porque desde que se mudou para Aracaju, há mais de 20 anos, tinha se distanciado dessa parte da história. Perguntei se ele gostaria de me acompanhar na visita ao engenho, mas ele, ocupado com o trabalho, disse que tentaria ir no fim de semana seguinte, deixando claro, sem dizer diretamente, que talvez não estivesse tão curioso quanto eu para revirar memórias antigas da família. Essa resposta, confesso, me deixou um pouco solitária naquela jornada, mas também fortaleceu minha determinação. Se Severino tinha escolhido a mim para encontrar essa verdade, eu sentia que tinha a responsabilidade de seguir até o fim, custasse o que custasse. Passei o resto daquela tarde organizando o que já tinha em mãos: o lenço, a carta e as memórias fragmentadas que comecei a reunir sobre os últimos anos de vida do meu marido e do irmão dele, Anastácio, que sempre foi uma figura admirada na cidade, conhecido por décadas de generosidade pública, financiando reformas em escolas, ajudando famílias em dificuldade, e sendo, até hoje, lembrado com uma estátua simples na Praça Central de Laranjeiras, erguida pela prefeitura em homenagem aos seus feitos. E foi exatamente pensando nessa estátua, nessa imagem pública de generosidade que Anastácio carregou durante toda a vida, que um pensamento começou a se formar dentro de mim. Um pensamento que eu ainda não tinha coragem de admitir completamente, mas que crescia a cada hora que passava. E se a generosidade que todos atribuíam a Anastácio, durante décadas, na verdade tivesse vindo, ao menos em parte, das mãos silenciosas do meu próprio marido? Foi com esse pensamento perturbador e com a determinação renovada de descobrir a verdade completa que terminei aquele primeiro dia de investigação, sabendo que o caminho que Severino tinha deixado para mim ainda guardava muitas curvas antes de chegar ao seu destino final. Se você ficou comigo até aqui,
Sabe que terminei a primeira parte dessa história com uma suspeita que me deixou sem dormir a noite inteira. A possibilidade de que meu marido, Severino Guimarães, tivesse sido o verdadeiro responsável por décadas de generosidade que toda a cidade de Laranjeiras atribuía ao irmão dele, Anastácio, era algo tão grande que eu não conseguia simplesmente aceitar sem provas concretas. E foi exatamente em busca dessas provas que comecei o segundo dia da minha jornada, decidida a visitar o antigo engenho da família, lugar que a carta do meu marido apontava como o próximo passo do caminho que ele tinha deixado preparado para mim. Antes de continuar, deixe eu agradecer de coração a todos que comentaram na primeira parte dessa história. Li cada palavra, cada teoria, cada mensagem de carinho, e isso me deu uma força enorme para continuar contando essa jornada com vocês. Se você ainda não deixou seu like, faz isso agora, porque isso ajuda demais esse canal a crescer e levar mais histórias como essa para outras pessoas que talvez precisem ouvir algo parecido. E se inscreve, porque o que vou contar agora sobre o engenho da família Guimarães é, sem exagero nenhum, um dos momentos mais emocionantes de toda essa investigação. O antigo engenho da família ficava a uns 20 minutos de carro do centro de Laranjeiras, seguindo a estrada que acompanha o curso do rio Cotinguiba em direção ao interior. Pedi para minha vizinha, Dona Aparecida, que ainda dirige com firmeza, apesar dos seus 73 anos, me levar até lá, porque eu mesma já não confio mais na minha visão para guiar em estradas de terra. Durante o trajeto, contei a ela parte do que tinha descoberto. E ela, que conheceu Severino e Anastácio desde jovem, fez um comentário que ficou martelando na minha cabeça durante toda a viagem. Celeste, eu sempre achei estranho como Anastácio tinha tanto dinheiro para doar, sendo que o negócio principal da família sempre foi administrado por Severino. Nunca entendi de onde vinha tanto recurso para as obras que ele financiava. Essa observação, vinda de alguém que conheceu os dois irmãos pessoalmente, confirmou que eu não estava apenas imaginando coisas. Existia, de fato, algo estranho na história da generosidade pública de Anastácio, algo que muita gente na cidade talvez já tivesse notado, mas que ninguém nunca questionou abertamente, talvez por respeito, talvez por simplesmente aceitar a narrativa que se construiu ao longo de décadas sem examinar com cuidado os detalhes. Para entender completamente a importância desse engenho na história da nossa região, preciso fazer uma pausa e contar um pouco sobre o papel que essas propriedades tiveram na formação de Sergipe. Os engenhos de açúcar foram, durante séculos, o coração econômico de toda essa parte do Nordeste brasileiro. Construídos geralmente próximos aos rios, para facilitar tanto a moagem da cana através da força da água, quanto o transporte da produção até os portos, esses engenhos empregavam centenas de pessoas, sustentavam famílias inteiras e criavam ao redor de si pequenas comunidades que, com o tempo, se transformaram em vilas e depois em cidades. Laranjeiras nasceu e cresceu exatamente dessa forma, ao redor da produção açucareira que se estendia pelas margens do Cotinguiba, e muitos dos sobrados magníficos que ainda existem no centro histórico da cidade foram construídos justamente com a riqueza gerada por esses engenhos, entre o final do período colonial e o auge do Império, quando o açúcar sergipano competia em qualidade com o produzido em outras regiões do Nordeste. O engenho da nossa família, conhecido como Engenho Boa Vista, foi fundado pelo bisavô de Severino e Anastácio, no final do século XIX, numa época em que a produção açucareira já começava a enfrentar a concorrência crescente da indústria mais moderna, mas que ainda garantia uma vida confortável para as famílias proprietárias. Quando Severino e Anastácio cresceram, o engenho já não tinha o mesmo brilho econômico de antes, mas continuava sendo um símbolo importante da identidade da família. Um lugar onde os dois irmãos aprenderam, ainda crianças, os valores do trabalho, da responsabilidade e também, como descobri naquele dia, os valores do silêncio. Antes de te contar o que encontrei na propriedade, queria fazer uma pergunta para quem está me acompanhando. Você conhece a história de algum lugar antigo na sua família? Uma fazenda, uma casa, um terreno que carrega memórias de gerações passadas? Escreve nos comentários,
porque eu acho fascinante como cada família brasileira guarda esses pedaços de história que poucas vezes contamos para fora de casa. Chegamos ao terreno do antigo engenho por volta das 10 da manhã, sob um céu claro que deixava a vegetação ao redor brilhando com aquele verde intenso típico do recôncavo sergipano depois das chuvas recentes. A casa principal, onde antes funcionava parte da administração do engenho, ainda está de pé, embora bastante deteriorada, com o reboco caindo em vários pontos das paredes e o telhado precisando de reparos urgentes. A propriedade hoje pertence formalmente à família, mas ninguém mora lá há mais de 15 anos, e o lugar é cuidado apenas esporadicamente por um caseiro que mora numa casa simples nos fundos do terreno. Conversei com o caseiro, seu Joaquim, um homem de pele curtida pelo sol que trabalha para a família desde os tempos em que Severino ainda administrava o engenho pessoalmente, e perguntei sobre a antiga capela que a carta do meu marido mencionava. Seu Joaquim, com aquele jeito calmo e respeitoso típico de quem trabalhou a vida inteira na terra, me levou por um caminho de terra batida até os fundos da propriedade, onde, escondida entre árvores antigas, existe uma pequena capela de pedra, construída pelos primeiros donos do engenho e que durante décadas foi usada para celebrações religiosas dos trabalhadores e das famílias que viviam ali. A capela estava em estado de conservação melhor do que eu esperava, talvez porque seu Joaquim, por respeito à memória religiosa do lugar, sempre cuidou de mantê-la limpa e protegida da invasão da natureza ao redor. Entrei sozinha, deixando Dona Aparecida e seu Joaquim esperando do lado de fora, porque sentia que aquele era um momento que eu precisava viver com a privacidade que ele exigia. O interior da capela era pequeno, com um altar simples de pedra e algumas imagens religiosas desgastadas pelo tempo. A luz entrava por uma única janela estreita, criando um feixe que iluminava parcialmente o piso de tijolos antigos. Caminhei lentamente, sentindo o cheiro de pedra úmida e de cera velha de vela, um cheiro que imediatamente me transportou para memórias antigas, de quando eu ainda era jovem e visitava aquele lugar com Severino, antes mesmo de sermos casados, quando ele me trouxe ali para mostrar o lugar onde, segundo ele dizia, minha família aprendeu a rezar antes de aprender qualquer outra coisa. Andei até o altar, examinando cada detalhe com atenção, lembrando da frase da carta. Lá, atrás da antiga capela, existe uma resposta que vai mudar a forma como você entende nossa família. Percebi então que a carta dizia especificamente atrás da capela, não dentro dela. Saí pela porta lateral, contornando a construção, e encontrei, na parte de trás, parcialmente escondida pela vegetação, uma pequena lápide de pedra que eu nunca tinha notado antes em todas as vezes que visitei aquele lugar décadas atrás. A lápide não marcava um túmulo, percebi ao me aproximar, mas sim parecia ser um marcador comemorativo, com uma inscrição gravada que o tempo já tinha desgastado parcialmente, mas que ainda era possível ler com atenção. Em memória do pacto entre irmãos, feito sob os olhos de Deus, neste lugar sagrado, no ano de 1972. Senti um arrepio percorrer todo o meu corpo ao ler aquelas palavras. 1972. Essa data não significava nada específico para mim de imediato, mas eu sabia que precisava descobrir o que tinha acontecido naquele ano entre Severino e Anastácio, porque ali, claramente, estava o início de tudo que viria a se desenrolar nas décadas seguintes. Antes de continuar contando o que descobri sobre esse pacto entre os irmãos, deixe eu fazer uma pausa para perguntar uma coisa para vocês. Que horas são aí onde você está agora? Eu sempre fico curiosa imaginando se estou contando essa história para alguém que está acompanhando de manhã, com o café do lado, ou para alguém que está ouvindo de madrugada sem conseguir dormir. De qualquer jeito que você esteja me ouvindo agora, eu agradeço profundamente sua companhia e peço que deixe seu like e compartilhe essa história com alguém que ame mistérios de família tanto quanto eu amo descobrir essa. Voltei para casa naquela tarde determinada a descobrir o que tinha acontecido em 1972. Sabia que precisava investigar registros antigos, e o lugar mais óbvio para começar seria o cartório local,
onde minha família sempre registrou as transações relacionadas às propriedades e aos negócios. O cartório de Laranjeiras é uma instituição quase tão antiga quanto a própria cidade, funcionando desde o período em que as famílias proprietárias precisavam formalizar a posse de terras, a transferência de bens e os contratos comerciais que sustentavam a economia local. Hoje, administrado pela terceira geração da mesma família de tabeliães, o cartório guarda, em arquivos cuidadosamente catalogados, décadas de história documentada da cidade. Fui recebida pelo tabelião atual, Dr. Marcelo Andrade, um homem de meia idade que conheceu Severino nos últimos anos de vida dele, através de algumas transações relacionadas às terras da família. Expliquei a situação, mostrei a carta e mencionei a data encontrada na lápide da capela. E ele, com a discrição profissional que o cargo exige, mas também com genuína curiosidade pela história que eu estava contando, se ofereceu para verificar os registros arquivados daquele período. Enquanto ele buscava nos arquivos antigos, guardados num porão fresco e organizado que mantém documentos que remontam até o final do século XIX, conversamos sobre a importância histórica daquele tipo de registro para entender a evolução das famílias e dos negócios na região. Dr. Marcelo me explicou que muitos cartórios do interior do Nordeste, incluindo o de Laranjeiras, guardam não apenas escrituras e contratos formais, mas também registros de doações, declarações de intenção e até cartas particulares que, por algum motivo, terminaram registradas oficialmente para garantir validade legal em situações específicas. Foi exatamente um desses registros incomuns que ele encontrou depois de quase 1 hora de busca cuidadosa pelos arquivos. Um documento datado de março de 1972, registrado formalmente em cartório, que descrevia um acordo privado entre Severino Guimarães e Anastácio Guimarães, irmãos, relacionado a uma transferência de recursos financeiros que deveria permanecer, segundo o próprio documento, em sigilo absoluto, conhecido apenas pelos 2 irmãos, até que as circunstâncias da vida determinassem o momento adequado para a revelação. Dr. Marcelo me entregou uma cópia do documento, e eu o li ali mesmo, sentada numa cadeira de madeira no escritório do cartório, sentindo o coração bater forte enquanto as palavras começavam a revelar uma parte significativa da verdade que eu vinha buscando. O documento descrevia como Severino, na época com apenas 29 anos, tinha decidido transferir uma parcela considerável da herança que recebeu dos pais para o irmão mais velho, Anastácio, com a condição explícita de que esse recurso fosse usado para financiar obras de caridade e melhorias na comunidade, mas sempre em nome de Anastácio, nunca revelando publicamente a verdadeira origem do dinheiro. A pergunta que imediatamente surgiu na minha cabeça, e que eu sei que também está surgindo na cabeça de quem está me escutando agora, é simples. Por que Severino faria isso? Por que um homem jovem, recém-casado, decidiria entregar parte significativa do próprio patrimônio para o irmão, exigindo em troca que todo o crédito por aquela generosidade fosse atribuído a outra pessoa? Antes de eu tentar responder essa pergunta com o que descobri nos dias seguintes, deixa eu pedir, com todo carinho, que você escreva nos comentários a palavra mistério, porque eu quero saber quantas pessoas estão tão intrigadas quanto eu estava sentada naquele cartório, tentando entender as motivações do meu próprio marido. E se você ainda não está inscrito nesse canal, esse é o momento perfeito, porque a resposta para essa pergunta, que descobri através de conversas com pessoas que conheceram os 2 irmãos décadas atrás, vai mudar completamente a forma como você está enxergando essa história até agora. Voltei para casa naquela noite carregando uma mistura complexa de sentimentos. De um lado, sentia orgulho ao descobrir que meu marido tinha sido capaz de um gesto de generosidade tão grande, tão desprendido de qualquer busca por reconhecimento pessoal. Por outro lado, senti uma tristeza profunda ao perceber que ele tinha vivido décadas carregando esse silêncio sozinho, nunca compartilhando comigo, sua própria esposa, a verdadeira extensão da bondade que ele praticou em segredo.
E também sentia uma confusão crescente sobre os motivos que levaram dois irmãos a manter esse acordo tão rigorosamente em sigilo, mesmo depois de décadas, mesmo depois que ambos já tinham construído vidas próprias, famílias próprias e reputações próprias dentro da comunidade de Laranjeiras. Decidi que precisava conversar com pessoas que conheceram Anastácio de perto, especialmente nos anos posteriores a 1972, quando, segundo o documento que encontrei, as primeiras grandes obras de caridade financiadas com aquele recurso secreto teriam começado a se concretizar. Lembrei então de uma pessoa específica que poderia me ajudar a entender melhor essa parte da história. Dona Conceição, uma senhora que hoje vive num asilo administrado pela igreja, na periferia de Laranjeiras, e que trabalhou durante anos como auxiliar doméstica na casa de Anastácio, conhecendo de perto os detalhes da vida pessoal dele que talvez ninguém mais ainda vivo conhecesse. Visitei Dona Conceição na manhã seguinte, levando comigo uma cesta de frutas e alguns doces caseiros, porque sei que nos asilos a visita de alguém de fora é sempre motivo de alegria, especialmente quando vem acompanhada de um gesto de carinho simples como esse. Encontrei a essa senhora sentada numa cadeira de balanço na varanda da instituição, observando o movimento da rua com aquele olhar tranquilo de quem já viveu o suficiente para não se apressar mais com nada. Conversamos por quase 2 horas e Dona Conceição, com a memória ainda surpreendentemente nítida para os detalhes daquela época, começou a desenrolar para mim uma história que eu nunca teria imaginado, envolvendo não apenas a generosidade financeira de Severino, mas também uma promessa antiga, feita ainda na juventude dos 2 irmãos, relacionada a um acontecimento doloroso que envolveu o próprio pai deles e que explicava, finalmente, por que aquele segredo precisava ser guardado com tanto rigor durante tantas décadas. Dona Celeste, ela me disse, segurando minha mão com a delicadeza de quem está prestes a compartilhar algo que guardou por anos sem nunca ter certeza se deveria contar. O que aconteceu entre Severino e Anastácio começou muito antes de 1972. Começou ainda quando os 2 eram jovens e o pai deles cometeu um erro que quase destruiu a reputação da família inteira. E foi para reparar esse erro, em silêncio, que os 2 irmãos fizeram aquele pacto que a senhora encontrou registrado no cartório. Naquele momento, sentada ao lado de Dona Conceição, observando o movimento tranquilo da rua de Laranjeiras enquanto o vento da manhã trazia o cheiro distante de pão fresco de alguma padaria próxima, percebi que a história que eu estava desvendando era muito mais profunda, muito mais antiga e muito mais emocionalmente complexa do que eu jamais teria imaginado quando peguei aquele lenço caído no chão da praça da igreja. E foi com essa revelação, prestes a se desenrolar, com Dona Conceição respirando profundamente antes de continuar seu relato, que aquela manhã se transformou no momento em que finalmente comecei a entender que a verdadeira história da minha família guardava raízes muito mais antigas do que eu poderia supor. Dona Conceição respirou fundo antes de continuar, e eu, sentada ao lado dela naquela varanda do asilo, sentindo o vento da manhã trazer o cheiro de pão quente vindo de alguma padaria próxima, soube que estava prestes a escutar a peça que faltava para entender o verdadeiro alicerce daquela história toda. Antes de seguir contando o que ela me revelou, deixa eu pedir um favor a quem está me acompanhando até aqui. Se você já chegou na 3ª parte dessa jornada comigo, isso significa que essa história já conquistou um espacinho do seu coração, e eu fico muito agradecida por isso. Deixa o seu like, escreve nos comentários de onde você está me escutando e se inscreve no canal, porque o que vou contar agora sobre o pai de Severino e Anastácio é o tipo de revelação que muda completamente a forma como a gente entende um ato de generosidade. O pai dele se chamava Otávio Guimarães, começou Dona Conceição, ajeitando o xale fino sobre os ombros, mesmo com aquele calor de manhã que já se fazia sentir em Laranjeiras. Um homem orgulhoso, dono do engenho Boa Vista, numa época em que administrar aquela terra já não era fácil como antes.
A senhora deve lembrar que nos anos 50, muitos engenhos da região começaram a fechar, porque a indústria moderna de açúcar, lá no centro-sul do país e em outros estados do Nordeste, produzia mais rápido e mais barato. Os engenhos pequenos, como o da família da senhora, foram ficando atrás, e Otávio, vendo a riqueza da família diminuir ano após ano, tomou uma decisão que quase destruiu tudo. Eu escutava com atenção total, sentindo cada palavra se encaixar como uma peça de um quebra-cabeça que eu vinha tentando montar desde aquela manhã de domingo na praça da igreja. Dona Conceição continuou, contando que Otávio, pressionado pela necessidade de manter o engenho funcionando e de continuar pagando os trabalhadores que dependiam daquele emprego para sustentar suas próprias famílias, fez um empréstimo arriscado com um comerciante de Aracaju, usando como garantia não apenas as terras do engenho, mas também a reputação e a palavra da família Guimarães, que naquela época ainda valia mais do que qualquer papel assinado em cartório. O negócio não deu certo, ela disse, com os olhos baixos, como quem ainda sente o peso de uma história que não era nem mesmo sua, mas que a marcou profundamente por ter testemunhado de perto. Otávio perdeu praticamente tudo o que tinha investido. E o pior, Dona Celeste, é que ele tinha convencido outras famílias da região a investir junto com ele, prometendo retornos que nunca chegaram. Famílias simples, trabalhadores que confiavam na palavra dele porque ele era o patrão, o homem que todo mundo respeitava na cidade. Esse detalhe me atingiu como um golpe. Eu sabia vagamente que a família tinha passado por dificuldades financeiras décadas atrás, mas nunca imaginei que envolvesse outras pessoas da comunidade de uma forma tão direta, tão pessoal. Antes de continuar contando o que aconteceu depois desse colapso financeiro, eu queria fazer uma pausa para te perguntar uma coisa. Você já viveu ou conheceu alguém que perdeu a confiança da própria comunidade por causa de uma decisão financeira errada? Escreve aqui nos comentários, porque eu acho que esse tipo de ferida, a ferida da confiança quebrada entre vizinhos, entre famílias que se conhecem há gerações, é uma das mais difíceis de curar, e eu sinto que muita gente que está me escutando agora talvez reconheça esse tipo de história dentro da própria família. Dona Conceição prosseguiu, explicando que o escândalo financeiro de Otávio, lá pelos finais dos anos 50, quando Severino tinha apenas 17 anos e Anastácio já tinha 22, quase destruiu completamente a reputação dos Guimarães em Laranjeiras. As famílias que perderam dinheiro no investimento mal-sucedido se sentiram traídas, e muitas delas viviam justamente na vizinhança próxima ao engenho, dependendo do trabalho que a propriedade oferecia. Otávio, envergonhado e sem recursos para reparar o dano causado, mergulhou numa tristeza profunda que, segundo Dona Conceição, consumiu o homem por dentro nos últimos anos da vida dele, até que ele faleceu ainda relativamente jovem, carregando aquela culpa como uma pedra no peito. Mas foi aí que Anastácio fez algo que ninguém na família esperava, continuou ela. E eu percebi, pelo tom da voz dela, que estávamos chegando ao coração verdadeiro daquela história. Anastácio, mesmo sendo jovem, decidiu assumir publicamente a responsabilidade pelo erro do pai. Foi ele quem foi até as famílias prejudicadas, pedindo desculpas em nome da família, prometendo que, de algum jeito, ao longo dos anos, encontraria forma de reparar o que tinha sido perdido. E foi ele quem, diante da comunidade, aceitou ser visto como o responsável pela situação, para proteger o nome do próprio pai, que já estava velho e doente demais para suportar mais vergonha pública. Esse gesto de Anastácio, generoso e sacrificial, na minha opinião, é exatamente o tipo de ato que poucas pessoas teriam coragem de fazer. Um jovem de 22 anos, aceitando carregar nas próprias costas a culpa por um erro que não era dele, apenas para proteger a dignidade do pai e dar à família a chance de se reconstruir aos poucos, sem o peso adicional da vergonha pública caindo sobre um homem doente. E foi exatamente esse gesto, descobri logo a seguir através das palavras de Dona Conceição, que criou a dívida emocional profunda que Severino carregou durante toda a vida
e que explicaria, décadas depois, a decisão dele de transferir secretamente recursos financeiros para o irmão. Severino nunca esqueceu o que o irmão fez, disse Dona Conceição, com os olhos agora brilhando de uma emoção contida. Ele me contou isso uma vez, há muitos anos, quando eu ainda trabalhava na casa de Anastácio, e Severino vinha visitar o irmão quase todas as semanas. Ele disse que tinha visto, quando era apenas um rapaz, o irmão mais velho se ajoelhar diante das famílias da vizinhança, pedindo perdão por um erro que não era dele e que aquilo tinha marcado a alma dele para sempre. Severino disse que prometeu a si mesmo naquele dia que um dia faria algo para honrar aquele sacrifício, mesmo que demorasse a vida inteira para conseguir. Antes de continuar, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque sinto que essa parte da história merece um momento de respeito e de silêncio antes de seguirmos adiante. Se você está sentindo o mesmo aperto no peito que eu senti ao escutar essas palavras de Dona Conceição, deixa o seu like agora, porque isso significa que essa história está te tocando de verdade, e é exatamente esse o propósito de eu compartilhar essa jornada com vocês. E se você ainda não comentou nada até agora, esse é um bom momento para escrever a palavra coragem, porque acho que é exatamente isso que Anastácio demonstrou naquele momento da vida dele, e quero saber quantas pessoas reconhecem esse tipo de coragem silenciosa dentro da própria família também. Perguntei à Dona Conceição se ela sabia mais detalhes sobre como, exatamente, Severino organizou a transferência de recursos para o irmão décadas depois, em 1972, conforme o documento que encontrei no cartório. Ela me contou que, segundo o que escutou ao longo dos anos trabalhando na casa de Anastácio, Severino tinha guardado, com extrema disciplina e paciência, parte significativa da herança recebida dos pais, investindo em pequenos negócios e em terras que foram se valorizando ao longo do tempo, até acumular um patrimônio considerável que ele jamais ostentou publicamente. Severino sempre viveu de forma simples, Dona Celeste. A senhora sabe disso melhor do que ninguém. Ele nunca gastou em luxo, nunca quis casa grande demais, nem carro chamativo. E acho que agora a senhora entende por quê. Ele estava guardando aquele dinheiro para cumprir uma promessa que fez a si mesmo quando era apenas um menino assistindo o irmão se sacrificar pela família. Essa revelação me fez reconsiderar décadas inteiras da minha vida ao lado de Severino sob uma luz completamente nova. Lembrei de tantas vezes em que ele recusou viagens caras, recusou reformar partes da casa que eu sugeria melhorar, recusou comprar um carro mais novo quando o antigo já dava trabalho, sempre com a justificativa de que não precisávamos de mais do que já tínhamos. Na época, eu interpretava isso simplesmente como economia, como o jeito comedido que ele tinha de administrar as finanças da família. Mas agora, entendia que havia um propósito muito mais profundo por trás daquela disciplina financeira. Um propósito silencioso que ele guardou por décadas, sem nunca me revelar, talvez porque sentisse que aquela promessa era algo pessoal demais, algo entre ele e o irmão, algo que envolvia uma ferida da própria infância que ele preferiu processar em silêncio. Antes de continuar contando como seguia a investigação a partir dali, queria perguntar uma coisa para quem está me acompanhando. Você acha que Severino deveria ter contado essa história para mim enquanto estava vivo? Ou você entende o motivo dele ter preferido guardar esse segredo até depois da morte? Escreve nos comentários sua opinião, porque eu mesma ainda estou processando esse sentimento. Entre a gratidão por finalmente entender quem meu marido realmente era e uma tristeza profunda por ter vivido tantos anos sem conhecer essa parte tão importante da alma dele. Voltei para casa naquela tarde, levando comigo não apenas as informações que Dona Conceição me deu, mas também um peso emocional que eu não esperava sentir com tanta intensidade. Sentei na minha cadeira de balanço, olhando para o lenço de renda que continuava guardado cuidadosamente sobre a mesinha da sala. E fiquei pensando em como aquele pedaço de tecido, bordado por mim mesma décadas atrás com toda a inocência de uma jovem noiva, tinha se transformado no fio condutor de uma história que envolvia sacrifício, culpa, redenção
e um amor entre irmãos que ultrapassava qualquer entendimento superficial que eu tinha sobre a relação entre Severino e Anastácio. Decidi que precisava conversar com meu filho Eduardo sobre o que vinha descobrindo, porque sentia que era importante que ele entendesse a profundidade da história da própria família antes que eu reunisse, eventualmente, todos para uma conversa mais ampla. Liguei para ele naquela noite e percebi, pela hesitação na voz dele, que Eduardo ainda carregava certa resistência em se envolver mais profundamente naquela investigação. Mãe, eu entendo que isso é importante para a senhora, mas eu confesso que não sei se quero remexer tanto em coisas do passado. Meu pai sempre foi reservado sobre os negócios antigos da família, e talvez fosse melhor respeitar isso. Essa resposta me deixou um pouco frustrada, confesso, porque eu sentia que estávamos diante de algo muito maior do que simples curiosidade sobre negócios antigos. Estávamos diante de uma verdade emocional profunda sobre quem realmente foi o avô dele, e sobre como a generosidade que toda a cidade atribuía a um único homem, na verdade, nasceu de um pacto silencioso entre dois irmãos que se amavam de uma forma que poucas pessoas conseguiam compreender completamente. Mas decidi não pressionar Eduardo naquele momento, sabendo que cada pessoa precisa do próprio tempo para se abrir diante de revelações desse tipo, especialmente quando envolvem questionar a imagem que construímos sobre os pais e avós ao longo de toda uma vida. Foi minha neta Isadora quem, na manhã seguinte, me ligou perguntando ansiosamente sobre os avanços da investigação, demonstrando um interesse genuíno e caloroso que me deu um novo fôlego para continuar. Vó, eu quero ir com a senhora aonde for necessário. Essa história é importante demais para deixar perdida no tempo. Foi com essa disposição de Isadora que decidimos juntas planejar a próxima etapa da investigação, que envolveria visitar a antiga casa de Anastácio, hoje ocupada por um dos filhos dele, meu sobrinho por afinidade, Rogério Guimarães, de 61 anos, que vive ainda em Laranjeiras e que, eu suspeitava, poderia guardar documentos ou memórias adicionais sobre o pai dele. Antes de contar como foi essa visita à casa de Rogério, deixe eu fazer uma pausa rápida para perguntar de onde você está me escutando agora e que horas são por aí. Eu sei que peço isso quase toda parte dessa história, mas é porque eu realmente gosto de imaginar todas as pessoas, de todos os cantos do Brasil, acompanhando essa jornada comigo. Se você está gostando dessa história, não esquece de deixar seu like, compartilhar com alguém que ame histórias de família e se inscrever no canal, porque tem muito ainda por vir, e prometo que cada parte vai trazer revelações tão fortes quanto essa que acabei de contar sobre Anastácio e o pai dele. A casa de Rogério ficava num bairro mais afastado do centro histórico de Laranjeiras, numa construção mais moderna, mas que ainda preservava, na sala principal, alguns móveis antigos que pertenceram a Anastácio, incluindo uma estante de livros e um armário de madeira escura onde, segundo Rogério me contou quando chegamos, ele guardava documentos antigos do pai que nunca teve coragem ou interesse de organizar completamente. Isadora e eu fomos recebidas com um café fresco e uma conversa inicial calorosa, e quando expliquei o motivo da nossa visita, mostrando a Rogério o documento do cartório e contando o que tinha descoberto através de Dona Conceição, percebi no rosto dele uma mistura de surpresa e de reconhecimento, como se algumas peças que ele próprio nunca tinha conseguido encaixar completamente sobre a vida do pai, finalmente começassem a fazer sentido. Eu sempre soube que meu pai tinha um relacionamento muito próximo com tio Severino, mais próximo do que normalmente se vê entre irmãos, disse Rogério, levantando-se para abrir o velho armário de madeira escura que dominava um canto da sala. E sempre estranhei como meu pai conseguia financiar tantas obras de caridade, sendo que ele nunca administrou nenhum negócio particularmente lucrativo depois que o engenho da família perdeu força. Mas nunca questionei isso abertamente, porque sempre pareceu um assunto delicado demais para tocar. Dentro do armário, Rogério encontrou, depois de alguns minutos de busca cuidadosa entre papéis amarelados e fotografias antigas, um pequeno caderno de capa de couro gasto, que reconheci imediatamente como sendo do mesmo tipo de caderneta que eu lembrava ter visto Severino escrevendo décadas atrás,
naquela tarde no escritório da casa de campo. Mas esse caderno específico pertencia a Anastácio, e ao abri-lo com cuidado, encontramos páginas inteiras escritas com a caligrafia elegante e cuidadosa do meu falecido cunhado, descrevendo, ano após ano, as obras que financiava na cidade, sempre fazendo referência discreta a recursos recebidos do meu querido irmão, que prefere permanecer em silêncio sobre sua generosidade. Antes de contar mais sobre o que esse diário revelou, preciso fazer uma pausa para te perguntar uma coisa importante. Você já encontrou algum diário ou conjunto de cartas antigas de alguém da sua família que revelou um lado completamente desconhecido dessa pessoa? Escreve nos comentários, porque eu acho que documentos assim, escritos à mão, carregam uma honestidade que às vezes nem as próprias palavras ditas em voz alta conseguem transmitir, e eu sinto que estou descobrindo o verdadeiro coração de Anastácio através dessas páginas amareladas pelo tempo. Lendo aquele diário com Isadora ao meu lado, ambas sentadas no sofá da sala de Rogério, enquanto a tarde avançava lentamente do lado de fora da janela, comecei a perceber a extensão completa daquilo que os dois irmãos construíram juntos ao longo de décadas. Anastácio detalhava, com cuidado meticuloso, cada obra financiada. A reforma do telhado da Capela do Engenho, justamente aquela que eu tinha visitado dias antes, a doação de materiais escolares para crianças carentes da região, distribuídos sempre através da igreja, sem nunca revelar publicamente a fonte verdadeira do recurso. O financiamento da reconstrução de algumas casas simples que pertenciam justamente às famílias que tinham perdido dinheiro décadas antes com o investimento mal-sucedido do pai, Otávio Guimarães. Esse último detalhe me emocionou profundamente. Percebi que Anastácio, ao longo de décadas, com o dinheiro secretamente fornecido por Severino, foi reparando, uma a uma, as famílias prejudicadas pelo erro do próprio pai, fechando um ciclo de dor e de vergonha que começou ainda nos anos 50. E fez isso sempre em silêncio, sempre permitindo que a comunidade acreditasse que aquela generosidade vinha exclusivamente dele, sem nunca buscar reconhecimento adicional, sem nunca corrigir publicamente a narrativa, porque, como ficava claro nas páginas finais daquele diário, ambos os irmãos concordaram que o nome da família já tinha sofrido vergonha suficiente, e a cura precisava vir através de ações silenciosas, não de explicações públicas que apenas reabririam feridas antigas. Foi nesse momento, lendo essas palavras escritas pela mão de Anastácio, que finalmente compreendi completamente o motivo pelo qual aquele segredo precisou ser guardado com tanto rigor por tantas décadas. Não era vergonha. Não era desejo de esconder um crime ou uma má ação. Era, pelo contrário, um ato de proteção mútua entre dois irmãos que decidiram juntos curar uma ferida familiar antiga sem nunca expor publicamente a dor que a originou, escolhendo a generosidade silenciosa como forma de redenção, e escolhendo um deles carregar todo o peso do reconhecimento público para que o outro pudesse viver em paz, sem nunca precisar revisitar publicamente o erro do próprio pai. Antes de continuar contando o que aconteceu depois dessa descoberta na casa de Rogério, e como decidi avançar com a investigação a partir daquele diário, deixa eu pedir mais uma vez que você deixe seu like nessa história, escreva nos comentários a palavra família e se inscreva no canal, porque amanhã eu trago a continuação dessa jornada e prometo que ainda existem revelações importantes que vão completar esse quebra-cabeça emocional que construímos juntos até aqui. Saímos da casa de Rogério já no entardecer, levando conosco uma cópia fotografada de várias páginas do diário, com a autorização generosa dele, que ficou tão emocionado quanto nós com aquela descoberta sobre o próprio pai. No caminho de volta para casa, Isadora, dirigindo com cuidado pelas ruas estreitas e mal iluminadas do centro histórico, me perguntou algo que ficou ressoando na minha mente durante toda a noite. Vó, a senhora acha que era isso que vovô Severino queria que a senhora descobrisse? Não apenas a verdade sobre o dinheiro, mas a verdade sobre o tipo de amor que ele e tio Anastácio tinham um pelo outro?
Essa pergunta de Isadora me fez refletir profundamente sobre o verdadeiro propósito daquele caminho de pistas que Severino tinha deixado preparado para mim. Talvez ele não estivesse simplesmente querendo revelar um segredo financeiro, mas sim querendo me mostrar, depois de sua própria morte, uma dimensão de seu caráter que ele nunca conseguiu compartilhar comigo enquanto estava vivo. Talvez por timidez, talvez por respeito ao acordo silencioso com o irmão, talvez porque algumas verdades sobre nós mesmos só conseguimos revelar quando já não estamos mais aqui para enfrentar as perguntas que viriam depois. Chegamos em casa já com a noite caindo sobre laranjeiras, e antes de Isadora ir embora, perguntei a ela se sabia o que aconteceria com o restante do caminho que Severino tinha preparado. A carta que encontrei na sacristia mencionava apenas a primeira pista, levando à capela do engenho. Mas eu sentia com uma certeza profunda que aquele não era o fim da jornada, que ainda existia mais coisa para descobrir, talvez envolvendo outras pessoas da família, talvez envolvendo outros documentos guardados em lugares que eu ainda nem tinha imaginado procurar. Acordei na manhã seguinte com uma disposição renovada, sabendo que ainda existia muito caminho a percorrer naquela investigação que começou com um simples lenço caído na praça da igreja. Antes de continuar contando os próximos passos dessa jornada, deixa eu agradecer novamente a todos vocês que estão acompanhando comigo até essa quarta parte da história. Cada comentário, cada like, cada compartilhamento que vocês fazem ajuda muito esse canal a continuar trazendo histórias como essa. Então, se você ainda não fez isso, esse é o momento. E se inscreve também, porque eu garanto que o que vou contar agora sobre os próximos passos dessa investigação vai te deixar ainda mais envolvido nessa trama de segredos e generosidade silenciosa da minha família. Depois de ler o diário de Anastácio na casa de Rogério, percebi que precisava voltar à carta original que Severino deixou guardada na sacristia, porque havia um detalhe que eu não tinha conseguido decifrar completamente. A carta mencionava que a próxima pista estaria relacionada ao lugar onde os dois irmãos fizeram o pacto, que já tínhamos identificado como sendo a capela atrás do engenho. Mas relendo o documento com mais atenção naquela manhã, sentada à mesa da minha cozinha com uma xícara de café fumegante ao lado, notei uma frase final que eu tinha lido rapidamente antes, sem dar a devida importância. E quando encontrar a resposta completa, procure também na gaveta onde guardo aquilo que realmente importa, ao lado da fotografia que tirei no dia em que prometi cuidar de você para sempre. Essa frase me fez perceber que existia ainda outro objeto importante, guardado em algum lugar da própria casa onde vivíamos juntos por mais de 40 anos. Algo relacionado a uma fotografia específica do nosso casamento ou dos primeiros anos da nossa vida em comum. Levantei imediatamente, deixando o café pela metade, e fui até o antigo quarto que Severino usava como escritório particular, um espaço que eu raramente entrava desde a morte dele, mantendo apenas a limpeza básica, mas sem nunca revirar profundamente os pertences que ele deixou organizados ali. Abri a velha escrivaninha de mogno que pertenceu ao pai dele, Otávio, e que Severino herdou junto com algumas outras peças de mobília da família. As gavetas superiores continham apenas papéis comuns, contas antigas, recibos de compras esquecidas. Mas, na gaveta mais profunda, escondida atrás de uma divisória de madeira que eu nunca tinha notado antes, encontrei uma pequena caixa de metal, semelhante àquela que o padre Anselmo guardava na sacristia, mas essa fechada com um cadeado pequeno e enferrujado. Procurei pela casa inteira por uma chave que pudesse abrir aquele cadeado, revirando gavetas, caixas de joias antigas, até finalmente encontrar, dentro de uma lata de biscoitos guardada no fundo do guarda-roupa, um pequeno molho de chaves que eu nunca tinha visto antes. Testei cada uma delas, com as mãos tremendo de antecipação, até que uma se encaixou perfeitamente no cadeado da caixa metálica. Antes de contar o que encontrei dentro daquela caixa, deixa eu fazer uma pausa e te perguntar. Você já teve a sensação de estar prestes a descobrir algo que vai mudar completamente sua compreensão sobre alguém que você amou profundamente? Escreve nos comentários como você se sentiria nesse momento,
porque eu confesso que minhas mãos tremiam tanto que precisei respirar fundo várias vezes antes de conseguir abrir aquela caixa. Dentro, encontrei uma fotografia em preto e branco, já desbotada pelo tempo, mostrando Severino e eu no dia do nosso casamento, sorrindo diante da igreja matriz, ele segurando minha mão com aquele jeito tímido que tinha quando jovem. Mas atrás da fotografia havia outra carta, mais longa que a primeira, e também um pequeno conjunto de cartas antigas amarradas com um cordão de algodão desbotado, que reconheci como sendo a caligrafia de Anastácio. A nova carta de Severino começava de forma diferente da anterior, mais pessoal, mais vulnerável. Celeste, se você chegou até aqui, significa que seguiu o caminho completo que deixei preparado, e isso me enche de orgulho, porque sei que você sempre foi mais forte e mais determinada do que eu jamais lhe dei crédito por ser. Agora preciso contar a parte mais difícil dessa história, porque o que você descobriu sobre o pacto com Anastácio é apenas a superfície de algo ainda mais profundo, que envolve também você, embora você nunca tenha sabido. Meu coração quase parou ao ler aquelas palavras. Como assim? Envolvia também a mim? Continuei lendo, com as mãos tremendo cada vez mais, enquanto Severino explicava na carta que parte do dinheiro que ele guardou ao longo dos anos, além de financiar a generosidade pública de Anastácio, também serviu para garantir, de forma silenciosa, a segurança financeira da nossa própria família em momentos de dificuldade que eu nunca percebi completamente. Porque ele sempre encontrava formas discretas de resolver os problemas antes que eu sequer soubesse que existiam. Lembra daquela vez, há tantos anos, quando você quase perdeu seu pequeno negócio de costura? Quando os fornecedores de tecido aumentaram tanto os preços que parecia impossível continuar? A carta perguntava. E eu, lendo aquelas palavras, lembrei imediatamente daquele período difícil, no início dos anos 80, quando a inflação descontrolada do Brasil quase destruiu o pequeno ateliê de costura que eu mantinha como forma de ter minha própria independência financeira, mesmo sendo casada com um homem que cuidava bem da família. Na época, de alguma forma, consegui um empréstimo informal através de um conhecido que nunca revelou completamente os termos, e o negócio sobreviveu, permitindo que eu continuasse trabalhando por mais alguns anos antes de finalmente me aposentar das costuras. Esse conhecido, Celeste, era na verdade um arranjo que fiz com Anastácio, usando parte daquele mesmo recurso guardado entre nós. Eu não queria que você soubesse, porque sabia que você se sentiria desconfortável, aceitando ajuda financeira de forma tão direta. Você sempre foi orgulhosa demais para isso. E eu amava exatamente esse orgulho em você. Então preferi disfarçar a ajuda através de um conhecido fictício, permitindo que você continuasse acreditando que tinha conquistado aquilo inteiramente por suas próprias forças, porque, de certa forma, você conquistou. Eu apenas dei um empurrãozinho silencioso quando as coisas pareciam mais difíceis. Antes de continuar contando o resto dessa revelação, preciso fazer uma pausa, porque sinto uma emoção forte revivendo esse momento. Se você já descobriu que alguém que você ama esteve ajudando você silenciosamente, sem nunca revelar, por anos, deixe um comentário contando sua experiência, porque eu acho que esse tipo de amor silencioso, que não busca reconhecimento, é uma das formas mais puras de carinho que existem. Mesmo quando, como no meu caso, descobrir isso depois de tantos anos traz uma mistura complicada de gratidão e de uma certa tristeza por não ter sabido na época. A carta de Severino continuava, explicando que o conjunto de cartas amarradas com o cordão de algodão, escritas por Anastácio ao longo de décadas, documentava não apenas as obras de caridade financiadas, mas também momentos pessoais da relação entre os dois irmãos, incluindo reflexões profundas sobre culpa, sobre perdão, sobre a forma como cada um deles processou o erro do pai e a vergonha que aquilo trouxe para a família durante a juventude. Decidi ler aquelas cartas com cuidado, uma por uma, sentada na mesma cadeira de balanço onde passei tantas tardes ao longo da minha vida, e cada carta revelava uma camada adicional daquela relação fraternal complexa e profundamente amorosa entre Severino e Anastácio.
Numa das cartas, datada de 1985, Anastácio escrevia: Severino, às vezes me pergunto se algum dia conseguiremos nos libertar completamente do peso daquilo que nosso pai fez. Você diz que já perdoou, mas eu ainda sinto, em certos dias, a vergonha voltando como uma sombra. Talvez seja por isso que continuo aceitando seu apoio silencioso, porque cada obra que financiamos juntos, em meu nome, mas com seu coração generoso por trás, parece reparar um pouco mais aquela ferida antiga. Outra carta, essa de 1992, trazia um tom mais leve, contando sobre a alegria de Anastácio ao ver uma das famílias beneficiadas pela reconstrução de suas casas finalmente prosperando, com os filhos conseguindo estudar e construir vidas melhores. Severino, hoje vi o filho mais velho daquela família que perdemos contato há tantos anos, sabe? Aquela que nosso pai prejudicou no negócio mal-sucedido. Ele se formou em Direito e veio até mim agradecer pela ajuda que recebeu para os estudos, sem saber que essa ajuda, na verdade, veio de você. Fiquei emocionado, mas também sinto uma pontada de culpa por aceitar esse agradecimento que não me pertence completamente. Antes de continuar com mais detalhes dessas cartas emocionantes, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão me acompanhando. Vocês acreditam que é possível reparar completamente um erro do passado, mesmo décadas depois, através de atos de generosidade silenciosa como esses que Severino e Anastácio praticaram juntos? Escreve sua opinião nos comentários, porque eu mesma ainda estou refletindo profundamente sobre essa questão, considerando tudo que descobri sobre a vida que meu marido construiu em segredo ao longo de tantos anos. Enquanto eu lia essas cartas, recebi uma ligação de Eduardo, meu filho, que finalmente parecia mais interessado em participar daquela investigação depois que contei, por telefone, alguns detalhes do que tinha descoberto na casa de Rogério e através da nova carta de Severino. Mãe, eu quero ir até aí agora. Isso que a senhora está descobrindo é importante demais para eu continuar afastado. Essa mudança de atitude do meu filho me emocionou profundamente, porque percebi que, à medida que a verdadeira profundidade daquela história ia se revelando, mesmo aqueles que inicialmente resistiam em se envolver começavam a sentir o peso emocional e a importância de compreender completamente quem realmente foram seus antepassados. Eduardo chegou em minha casa naquela tarde e juntos, sentados na sala onde tantas reuniões de família aconteceram ao longo de décadas, terminamos de ler o restante das cartas entre os dois irmãos. Numa das últimas cartas do conjunto, escrita por Anastácio pouco antes de sua própria morte, ele escrevia algo que considero uma das passagens mais bonitas de toda essa correspondência. Severino, quando eu morrer, quero que saiba que carrego para o outro lado a gratidão mais profunda que um homem pode sentir por um irmão. Você me permitiu, através de sua generosidade silenciosa, transformar a maior vergonha da nossa família em uma fonte de bem para tantas pessoas. As pessoas vão lembrar de mim como o homem generoso de Laranjeiras, mas a verdadeira generosidade, aquela que nasceu primeiro, sempre foi sua. Espero que um dia, quando for o momento certo, alguém encontre a forma de contar essa verdade, não para diminuir o que fiz, mas para honrar completamente o que você fez por mim, em silêncio, durante toda uma vida. Lendo essas palavras, com Eduardo ao meu lado em silêncio, profundamente emocionado, finalmente compreendi completamente o propósito daquele caminho de pistas que Severino preparou para mim. Ele não queria apenas revelar um segredo financeiro ou corrigir uma narrativa histórica sobre quem foi realmente generoso na família. Ele queria, através dessa jornada cuidadosamente construída, me mostrar a profundidade de um amor fraternal que ele guardou em silêncio durante toda a vida, e também, talvez, me mostrar a profundidade do próprio amor que ele sentia por mim, escondendo formas de cuidado e proteção que eu nunca percebi completamente enquanto ele estava vivo. Antes de continuar contando os próximos passos dessa jornada emocional e como decidimos, Eduardo e eu, avançar a partir daquele momento, deixa eu pedir, com todo carinho, que você deixe seu like nessa história. Escreva nos comentários a palavra generosidade.
E compartilhe com alguém que precise lembrar que os atos mais bonitos de amor muitas vezes acontecem longe dos aplausos, exatamente como ensinou essa história entre Severino e Anastácio. Se inscreve também no canal, porque a parte final dessa jornada, onde finalmente vou reunir toda a família para revelar essa verdade completa, está chegando, e prometo que vai ser um momento emocionante demais para perder. Naquela noite, depois que Eduardo foi embora, prometendo voltar nos dias seguintes para nos ajudar a planejar como contar essa história ao restante da família, fiquei sentada sozinha na sala, observando o lenço de renda, a fotografia do nosso casamento e o conjunto de cartas que agora repousavam juntos sobre a mesa da sala. Pensei em como cada objeto, cada pista, cada conversa, ao longo daqueles dias intensos de investigação, tinha me conduzido não apenas a uma verdade histórica sobre minha família, mas a uma compreensão mais profunda sobre o próprio significado do amor, da lealdade e do sacrifício silencioso que algumas pessoas escolhem fazer pelos que amam, sem nunca esperar reconhecimento em troca. Mas, enquanto eu me preparava para finalmente reunir toda a família e revelar essa história completa, ainda restava uma última pergunta que continuava me incomodando profundamente. A carta de Severino mencionava que existia ainda mais uma camada daquela verdade, algo relacionado especificamente a mim, que eu ainda não tinha descoberto completamente. E foi exatamente essa sensação de que a jornada ainda não tinha terminado de revelar todos os seus segredos que me fez decidir, naquela mesma noite, que precisava voltar mais uma vez à antiga casa do engenho, porque senti, com uma certeza que vinha de algum lugar profundo dentro de mim, que ainda existia algo esperando para ser encontrado naquele lugar onde tudo, realmente, tinha começado. Voltei ao engenho Boa Vista na manhã seguinte, dessa vez acompanhada por Eduardo e por Isadora, que insistiram em não me deixar fazer aquela última etapa da jornada sozinha. Antes de contar o que encontramos naquele lugar, e como finalmente reunimos toda a família para o momento que vou descrever em seguida, deixa eu agradecer de coração a cada pessoa que acompanhou essa história até essa quinta e última parte. Se você chegou comigo até aqui, isso significa muito, e eu peço que deixe seu like. Escreva nos comentários de onde você está me escutando e se inscreva no canal, porque eu prometo que o final dessa história vai valer cada minuto que você dedicou a essa jornada comigo. Chegamos ao engenho por volta das 9 da manhã, sob um céu que ainda guardava um leve nevoeiro típico das manhãs do recôncavo sergipano, com o orvalho ainda molhando a vegetação ao redor da antiga capela. Seu Joaquim, o caseiro, já nos esperava no portão, avisado por mim no dia anterior de que faríamos mais uma visita, e ele, percebendo que aquela investigação tinha tomado proporções familiares, ofereceu-se a ajudar em qualquer coisa que precisássemos. Caminhamos novamente até a capela, e eu, lembrando das palavras finais da carta de Severino, que mencionava algo relacionado especificamente a mim, comecei a observar com mais atenção cada detalhe daquele espaço sagrado, procurando por algo que talvez tivesse passado despercebido na primeira visita. Foi Isadora quem notou primeiro. Próximo ao altar simples de pedra, havia uma pequena fenda na parede, quase invisível aos olhos desatentos, escondida atrás de uma imagem religiosa que decorava aquele canto da capela há décadas. Movemos a imagem com cuidado e descobrimos um pequeno compartimento escavado na própria pedra, claramente feito artesanalmente há muitos anos, contendo dentro dele uma caixinha de madeira simples, fechada apenas com um nó de fita já desbotado pelo tempo. Abri aquela caixinha com as mãos trêmulas, sentindo Eduardo e Isadora se aproximarem em silêncio respeitoso, e dentro encontrei algo que eu jamais esperaria descobrir naquele momento. Uma pequena aliança de ouro, simples, gasta, que eu reconheci imediatamente como tendo pertencido à minha própria mãe, falecida muitos anos antes mesmo de eu me casar com Severino. Junto com a aliança, havia um bilhete escrito pela letra inconfundível do meu marido, datado de poucos meses antes de sua morte, que dizia: Celeste, esta aliança pertenceu à sua mãe, e ela me confiou a mim, em segredo, pouco antes de falecer,
pedindo que eu guardasse esse objeto até o momento certo de devolver a você, junto com uma verdade que ela nunca teve coragem de revelar enquanto estava viva. Antes de continuar contando essa revelação final, deixe eu fazer uma pausa, porque sinto que meu coração ainda dispara só de lembrar daquele momento. Se você está sentindo a emoção dessa descoberta junto comigo, deixe o seu like agora, porque essa parte da história, confesso, foi a que mais me surpreendeu de todas, e eu quero compartilhar com vocês exatamente como me senti descobrindo que minha própria mãe também guardava um segredo conectado a essa jornada toda. O bilhete continuava explicando que minha mãe, nos últimos meses de vida, tinha revelado a Severino que o pequeno negócio de costura que ela mantinha quando eu era apenas uma menina e que sustentou nossa família durante anos difíceis depois que meu pai faleceu prematuramente, só sobreviveu graças a uma ajuda financeira discreta oferecida, décadas antes, por ninguém menos que o próprio Otávio Guimarães, o pai de Severino e Anastácio, numa época anterior ao escândalo financeiro que mencionei nas partes anteriores dessa história. Minha mãe, envergonhada de aceitar a ajuda de uma família que ela considerava socialmente acima da nossa, nunca contou abertamente sobre essa generosidade e guardou aquele segredo durante toda a vida, revelando apenas a Severino, já adulto e casado comigo, pouco antes de falecer, talvez sentindo que havia uma conexão profunda demais para deixar morrer junto com ela. Essa revelação me atingiu de uma forma completamente inesperada. Percebi, sentada ali dentro daquela pequena capela, que a generosidade silenciosa que conectava minha família à família de Severino não começou apenas com o pacto entre os dois irmãos em 1972, mas remontava a gerações anteriores, formando uma teia complexa de ajuda mútua, de dívidas emocionais e financeiras que se entrelaçavam através de décadas, conectando pessoas que talvez nunca tivessem percebido completamente o quanto suas vidas estavam ligadas por fios invisíveis de bondade praticada em silêncio. Vó, disse Isadora, com os olhos cheios de lágrimas, isso significa que o Sr. Otávio, mesmo depois de cometer aquele erro terrível que quase destruiu a reputação da família, também tinha um lado generoso que ajudou outras pessoas antes de tudo dar errado. Essa observação de Isadora me fez refletir profundamente sobre a complexidade dos seres humanos, sobre como uma única pessoa pode carregar dentro de si tanto a capacidade de cometer erros graves quanto a capacidade de praticar atos de bondade genuína, e sobre como a história de uma família raramente é simples o suficiente para ser resumida em apenas heróis e vilões. Otávio Guimarães, o homem cujo erro financeiro causou tanta dor e vergonha décadas atrás, também foi, antes disso, um homem que ajudou silenciosamente uma viúva e sua filha pequena a sobreviverem em tempos difíceis. E foi exatamente essa generosidade anterior, talvez, que plantou a semente do mesmo tipo de comportamento que Severino e Anastácio viriam a praticar décadas mais tarde, como se a bondade silenciosa fosse, de alguma forma, uma herança que se passava através das gerações daquela família, mesmo em meio aos erros e às dificuldades que também faziam parte dessa mesma história. Antes de continuar contando como organizamos finalmente a reunião familiar onde revelei tudo o que tinha descoberto, deixa eu perguntar para vocês. Você acredita que a bondade pode ser uma espécie de herança que passa de geração em geração dentro de uma família, mesmo quando também existem erros e dificuldades misturados nessa mesma história? Escreve sua reflexão nos comentários, porque eu acho que essa pergunta carrega uma sabedoria importante sobre como devemos entender as famílias de uma forma mais completa e mais humana. Voltamos para casa naquela tarde e decidi que era finalmente o momento de reunir toda a família para compartilhar a verdade completa que tinha descoberto ao longo daquela semana intensa de investigação. Liguei para Renata, pedindo que ela e Eduardo organizassem um jantar na grande sala de jantar da nossa casa. Aquela mesma sala onde, décadas antes, Severino e eu recebíamos a família para celebrações importantes,
e onde, agora, eu sentia que precisava recebê-los novamente para um momento de revelação e, espero sinceramente, de cura. Convidei também Rogério, meu sobrinho por afinidade, e, através dele, alguns outros membros da extensa família Guimarães que ainda viviam em Laranjeiras e que, eu sentia, mereciam fazer parte daquele momento de reconhecimento da verdadeira história por trás da generosidade que marcou a vida pública de Anastácio. Pedi também ao padre Anselmo que viesse, porque senti que sua presença, como guardião daquele primeiro envelope que iniciou toda essa jornada, trazia um significado espiritual importante para aquele encontro. Antes de descrever como foi essa reunião, deixa eu pedir com todo carinho que você deixe seu like nessa história, porque estamos chegando ao momento mais emocionante de toda essa jornada, e eu quero que você esteja presente comigo, mesmo que apenas através da tela, nesse instante tão significativo para minha família. E se você ainda não comentou nada nessa história, esse é o momento perfeito para escrever a palavra verdade, porque é exatamente isso que estávamos prestes a revelar diante de toda a família reunida. A noite do jantar chegou com uma atmosfera que eu nunca tinha sentido antes naquela casa. Uma mistura de nervosismo, expectativa e uma certa solenidade silenciosa que parecia preencher cada cômodo. Preparei a mesa com a mesma toalha bordada que minha própria mãe me deixou. Aquela mesma mulher cuja aliança eu tinha encontrado escondida na capela do engenho e que agora descobri tinha conexões profundas com aquela história toda. Coloquei sobre a mesa, no centro, ao lado das flores que colhi do meu próprio jardim, o lenço de renda, a fotografia do casamento, o conjunto de cartas entre Severino e Anastácio e a pequena aliança que encontramos na capela, criando uma espécie de altar improvisado de memórias que guiariam toda a conversa daquela noite. Quando todos chegaram, Eduardo e Renata, Isadora, Rogério com a esposa dele, o padre Anselmo e também Dona Conceição, que insistia em convidar, porque sentia que ela merecia estar presente naquele momento depois de ter compartilhado comigo informações tão fundamentais para essa investigação, sentamos todos à mesa, e eu, com a voz tremendo levemente no início, mas ganhando força a cada palavra, comecei a contar a história completa, desde o momento em que o lenço caiu no chão da praça da igreja até a descoberta final naquela manhã, na pequena capela do engenho. Contei sobre o pacto secreto entre Severino e Anastácio, sobre o erro de Otávio, que quase destruiu a reputação da família décadas antes, sobre o sacrifício generoso de Anastácio assumindo publicamente uma culpa que não era completamente dele, e sobre a forma silenciosa e disciplinada como Severino, ao longo de décadas, financiou as obras de caridade que toda a cidade atribuía exclusivamente ao irmão. Contei também sobre a ajuda secreta que recebi para o meu pequeno negócio de costura, e sobre a conexão surpreendente entre minha própria mãe e a generosidade anterior de Otávio Guimarães, completando assim o círculo de bondade silenciosa que conectava as duas famílias através de gerações inteiras. A reação ao redor daquela mesa foi exatamente o que eu esperava e, ao mesmo tempo, completamente diferente. Renata, que sempre demonstrou certa reserva emocional em relação a mim, chorou abertamente ao escutar sobre o sacrifício de Anastácio, dizendo que sempre admirou a memória dele, mas nunca imaginou a profundidade completa daquele gesto. Rogério, emocionado, contou que finalmente entendia por que o pai dele sempre demonstrava uma gratidão tão profunda toda vez que mencionava o nome de Severino, mesmo nunca explicando completamente o motivo daquela gratidão em vida. E Eduardo, meu próprio filho, que inicialmente resistiu em se envolver naquela investigação, levantou-se da mesa e me abraçou longamente, dizendo que se sentia profundamente orgulhoso de descobrir o tipo de homem que o próprio pai realmente foi. Antes de continuar contando os momentos finais dessa reunião emocionante, deixa eu fazer uma pausa para perguntar: você já participou de um momento em família onde uma verdade importante foi revelada, transformando completamente a forma como todos enxergavam alguém que já tinha falecido? Escreve nos comentários sua experiência, porque eu acho que esses momentos de revelação coletiva
quando bem conduzidos com amor e respeito, têm o poder de curar feridas antigas, que muitas vezes nem sabíamos que ainda carregávamos dentro de nós. O padre Anselmo, depois de escutar toda a história, fez uma reflexão que considero uma das mais bonitas daquela noite. Dona Celeste, eu sempre acreditei que a verdadeira fé se manifesta não nas grandes declarações públicas, mas nos pequenos atos de amor praticados em silêncio, sem busca de reconhecimento. Severino e Anastácio viveram exatamente esse tipo de fé, mesmo que nunca tenham usado essas palavras para descrever o que faziam. E acho que a senhora, ao desvendar essa história com tanto carinho e tanta paciência, está completando o ciclo de amor que eles começaram décadas atrás, trazendo à luz uma verdade que, longe de causar dano, está unindo essa família de uma forma que talvez nunca tenha existido antes. Essas palavras do padre Anselmo me tocaram profundamente, porque resumiam exatamente o que eu sentia naquele momento, sentada à cabeceira daquela mesa, observando minha família reunida, muitos deles chorando, outros sorrindo através das lágrimas, todos conectados por uma verdade que, em vez de dividir, estava finalmente unindo gerações inteiras da família Guimarães numa compreensão mais profunda e mais completa de quem realmente foram os homens e as mulheres que vieram antes de nós. Dona Conceição, naquele momento, pediu para falar e contou, emocionada, que se sentia honrada por ter ajudado a desvendar uma parte daquela história e que esperava que aquilo servisse de exemplo para que mais famílias tivessem coragem de revisitar o próprio passado com a mesma abertura e o mesmo amor que tínhamos demonstrado ao longo daquela semana de investigação. Às vezes, Dona Celeste, a gente carrega segredos por medo de que a verdade vá machucar mais do que o silêncio. Mas o que vocês mostraram hoje é que quando a verdade nasce do amor, ela só tem o poder de curar, nunca de destruir. Antes de contar como terminamos aquela noite memorável e como decidi, nos dias seguintes, organizar tudo o que descobrimos de uma forma permanente, deixa eu pedir, com todo carinho, que você compartilhe essa história com alguém que precise escutar sobre o poder da verdade contada com amor. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento, porque eu prometo trazer mais histórias como essa, sempre buscando mostrar a profundidade emocional e histórica que existe escondida dentro de cada família brasileira. Nos dias seguintes àquela reunião, decidimos, como família, criar um pequeno memorial dentro da própria Capela do Engenho, agora restaurada com recursos doados por todos os membros da família, incluindo uma placa simples que finalmente contaria a verdade completa sobre a generosidade compartilhada entre Severino e Anastácio, sem diminuir em nada o que Anastácio representou para a comunidade, mas honrando finalmente, depois de tantas décadas de silêncio, o papel fundamental que Severino desempenhou ao longo de toda aquela história. Organizei também, com a ajuda de Isadora, que demonstrou um interesse e um talento surpreendente para esse tipo de trabalho, um pequeno álbum de família reunindo as cartas entre os dois irmãos, a fotografia do meu casamento e um registro escrito de toda a investigação que realizei, para que as futuras gerações da família Guimarães pudessem conhecer completamente essa história, em vez de deixá-la se perder no tempo, como tantas outras histórias de família costumam se perder quando ninguém se dá o trabalho de preservá-las com cuidado e com amor. Recolhi, com cuidado quase reverente, o lenço de renda que iniciou toda essa jornada e decidi guardá-lo dentro de uma caixa de madeira especialmente preparada, ao lado das cartas entre Severino e Anastácio, da pequena aliança da minha mãe, e da fotografia do nosso casamento. Essa caixa, hoje, ocupa um lugar de honra na estante da minha sala, não escondida como antes estava o segredo que ela representava, mas exposta com orgulho, como um testemunho visível de que algumas das maiores demonstrações de amor numa família realmente acontecem longe dos aplausos, longe do reconhecimento público, construídas através de décadas de paciência, de sacrifício silencioso e de uma fidelidade que ultrapassa qualquer necessidade de validação externa. Antes de chegar à reflexão final dessa história,
deixa eu fazer uma última pausa para agradecer profundamente a cada pessoa que acompanhou essa jornada comigo até aqui. Se você chegou até essa parte final, isso significa que essa história tocou algo dentro de você. E eu sinto uma gratidão enorme por poder compartilhar esses momentos tão pessoais e tão emocionantes com vocês. Deixa seu like, escreve nos comentários a palavra que mais representa o que você sentiu ao longo dessa história e se inscreve no canal, porque eu prometo trazer, em breve, mais uma jornada como essa, cheia de mistério, de emoção e de verdades familiares que merecem ser contadas com todo o cuidado e todo o respeito que elas merecem. Hoje, alguns meses depois daquela reunião memorável, sinto que minha relação com toda a família se transformou profundamente. Renata, que antes mantinha certa distância emocional comigo, agora me visita com mais frequência e percebo nela uma proximidade calorosa que nunca tínhamos compartilhado antes daquela investigação. Eduardo passa mais tempo aqui em Laranjeiras, interessado em conhecer mais profundamente a história da própria família. E Isadora, minha querida neta, decidiu até começar a estudar história, inspirada, segundo ela mesma me disse, pela forma como aquela jornada despertou dentro dela uma curiosidade genuína sobre as histórias silenciosas que toda a família carrega, mas que poucas pessoas se dão ao trabalho de realmente investigar. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de deixar uma última reflexão para vocês, antes de encerrar essa história. Vivemos numa época em que tudo parece precisar de reconhecimento imediato, de validação pública, de aplausos visíveis para que um gesto seja considerado verdadeiramente importante. Mas a história de Severino e Anastácio, os dois irmãos que aprenderam ainda jovens, dentro daquela pequena capela do engenho, o verdadeiro significado do sacrifício silencioso, nos ensina algo profundamente diferente. Nos ensina que algumas das maiores demonstrações de amor, de lealdade e de generosidade acontecem justamente longe dos olhares, longe do reconhecimento público, construídas através de décadas de paciência e de fidelidade a uma promessa feita em silêncio. Severino passou a vida inteira ao meu lado, guardando esse segredo, não porque não confiasse em mim, mas porque entendia que algumas verdades precisam esperar o momento certo para serem reveladas. Um momento em que a pessoa que vai receber las esteja preparada não apenas para entender os fatos, mas para compreender completamente o peso emocional e o significado mais profundo por trás deles. E ele, com uma sabedoria que eu só consegui reconhecer completamente depois de sua morte, construiu um caminho cuidadoso de pistas que me permitiu, passo a passo, chegar até essa compreensão no meu próprio tempo, com a ajuda da minha própria família reunida ao meu redor. Aprendi, ao longo dessa jornada, que a verdadeira herança de uma família não está apenas nas propriedades, nas casas antigas ou nos objetos que passam de geração em geração. A verdadeira herança está nas histórias silenciosas, nos sacrifícios que ninguém nunca viu, nos atos de generosidade praticados sem nenhuma expectativa de reconhecimento. E aprendi também que, mesmo quando uma família carrega erros do passado, como o erro que Otávio cometeu décadas atrás, sempre existe a possibilidade de reparação, de redenção e de transformação, quando existe amor verdadeiro disposto a carregar, com paciência e com dignidade, o peso necessário para curar feridas antigas. Se você está escutando essa história agora, talvez carregando dentro de si alguma pergunta não resolvida sobre a própria família, algum mistério que nunca teve coragem de investigar, ou algum segredo que sente que precisa ser revelado com cuidado e com amor, eu quero te dizer que vale a pena seguir esse caminho. Vale a pena fazer as perguntas difíceis, procurar as pessoas certas, revisitar os lugares que guardam memórias importantes, porque, ao final dessa jornada, muitas vezes encontramos não apenas respostas, mas uma compreensão mais profunda e mais completa do amor que nos rodeia, mesmo quando esse amor escolheu, por algum motivo, permanecer em silêncio durante tanto tempo. Antes de me despedir definitivamente dessa história, quero pedir, com todo o carinho dessa velha senhora de Laranjeiras, que você deixe seu like se essa jornada tocou seu coração da mesma forma que tocou o meu.
Escreve nos comentários a palavra herança, porque eu sinto que essa palavra resume perfeitamente tudo o que aprendi ao longo dessa investigação sobre minha própria família. Se inscreve no canal, porque eu prometo trazer em breve novas histórias carregadas dessa mesma profundidade emocional e histórica, sempre buscando honrar a memória das famílias brasileiras que constroem, silenciosamente, ao longo de gerações, os alicerces de amor que sustentam quem somos hoje. E compartilha essa história com alguém que precisa escutar que a verdade, quando nasce do amor e é revelada com paciência e respeito, sempre tem o poder de unir, nunca de destruir. De todo o coração desta avó de Laranjeiras, Sergipe, eu agradeço profundamente por você ter caminhado comigo através dessa jornada de descobertas, de memórias e de amor silencioso entre irmãos que ultrapassou gerações inteiras. Que essa história sirva de lembrança para que cada um de nós valorize as pequenas demonstrações de generosidade que talvez nunca recebam aplausos, mas que constroem, dia após dia, o verdadeiro significado de família. Se cuidem bem por aí, guardem com carinho as próprias histórias e nunca tenham medo de revisitar o passado com amor, porque é exatamente assim que encontramos as verdades mais bonitas que estavam apenas esperando o momento certo de serem descobertas.